Você já ouviu falar de vaginismo? Algumas mulheres sofrem com isso, não sabem o motivo, né? Então, assim, dor intensa, relação sexual, dor à penetração, incapacidade de levar a relação até o fim ou até mesmo de começar essa relação. Esse é o nosso assunto de hoje. Eu e Thalita Cesário vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente vai tentar falar de um jeito mais leve possível para você entender do que se trata essa disfunção. Exatamente. O vaginismo ele vem a ser contrações involuntárias e inconscientes da mucosa, ou se da mucosa não, da musculatura da parede vaginal. Essas contrações elas acabam acontecendo durante o ato sexual ou mesmo antes desse ato sexual por medo ou então por vários outros motivos que a gente vai falar daqui a pouco aqui, né, Thalita? Então a gente tem o vaginismo que às vezes a paciente não sabe nem como chegar até o ginecologista e falar sobre isso. Então a incidência, ou seja, o número de pacientes que chega para a gente com essa queixa é muito pouco, mais pela vergonha ou mais pelo desconhecimento da causa e não sabem o que está acontecendo realmente durante o ato sexual. É verdade. E a questão do vaginismo é uma disfunção até complicada de se diagnosticar. Primeiro porque a gente cresce com essa crença de que toda primeira relação sexual tem que ser dolorosa. Então você imagina uma pessoa que nunca teve penetração, ela já vai para o sexo tensa, já vai com medo. É como se fosse rasgar, é como se fosse acontecer alguma coisa estranha. Então assim, na cabeça de algumas pessoas é como se fosse um trauma. Um trauma e às vezes até o medo de engravidar. Também. Ou o medo de se deixar ser penetrada, ou aquela coisa de que eu tenho que dar conta, eu tenho que ser ótima no sexo, o medo mesmo da penetração, de que algo vai ser machucado, né? Então a gente acaba dividindo isso aí na ginecologia, Thalita, como o vaginismo primário e o vaginismo secundário. Então o primário é aquele que a mulher não consegue nem se tocar. Ela não consegue se masturbar, ela não consegue colocar um OB, ela, até lá na higiene da parte íntima ela sente dor. E não é dor, é tudo psicológico, é todo um trauma que existe por trás disso aí. E aí a sexóloga entra com esse trabalho, né, para poder melhorar a cabeça dessas pessoas, né? Na verdade é uma contração involuntária da musculatura a ponto de a mulher não conseguir fazer nenhum exame ginecológico. Em muitos casos ela não consegue introduzir um cotonete, gente, para vocês verem como é uma disfunção que traz muito sofrimento. E esse medo de ter uma penetração ou de sentir dor faz com que essa contração aconteça e ela fica tensa, ela pode contrair a coxa, ela pode contrair o ânus, contrair a vagina, a ponto de não conseguir realmente nem cuidar da higiene e da saúde íntima. Eu já tive pacientes que eu coloquei na posição ginecológica, quando eu cheguei para examinar, ela pulou, eu falei, nossa, calma. Ou seja, ela não deixou nem eu chegar perto dela, né? Sim. Então foi bem difícil de fazer um exame numa paciente dessa, né? O legal de ter, por exemplo, a Renata, que tem esse conhecimento para ajudar num diagnóstico de vaginismo, é porque ela tem esse atendimento mais humano, porque muitas mulheres vão para um atendimento e ouvem do médico ginecologista, você precisa relaxar. Não é somente relaxar. Se fosse só relaxar, todas nós mulheres conseguiríamos, mas é muito além, é muito mais do que isso. E ela acaba que tem medo e não sabe o que está acontecendo. A gente vive numa sociedade que, querendo ou não, trata a sexualidade com muito tabu e ela ainda não tem o apoio e o acolhimento do médico que ela procura. Apesar dessa abertura toda sexual, não é bem assim na cabeça de algumas pacientes, né? Tem até uma questão um pouco religiosa e também a masturbação é um problema ainda na cabeça de muitas pessoas também, né? Depois a gente vai falar um vídeo sobre masturbação. E a outra coisa é o vaginismo secundário. O que é o vaginismo secundário? Já houve penetração em alguma época, estava tudo bem e de repente a mulher começou a ter essa disfunção. Então pode ter sido assim, um trauma por estupro, ou uma relação sexual mais violenta, ou de repente infecções, doenças sexualmente transmissíveis, né,
que causaram dor, que trouxeram algum trauma a essa mulher, e aquilo ali fica no subconsciente dela. E aí, na hora que ela vai ter essa relação, ela, sem querer, ela trava mesmo, né? Ela trava. Então tem que ser todo um trabalho, às vezes até de trazer o parceiro sexual, né? Para que o homem seja orientado como fazer isso com a mulher, de ser mais delicado, de ter paciência. É mais ou menos o trabalho das sexólogas, né? Exatamente. A gente trabalha justamente nesse contexto de explicar o que é o vaginismo, o que é essa disfunção, como que acontece, se é primário, se é secundário. E eu gosto muito de fazer um trabalho multidisciplinar, né? Que envolve o meu conhecimento, o seu conhecimento como ginecologista, o conhecimento de uma fisioterapeuta uroginecológica e de um psicólogo, uma psicóloga, para poder ajudar o casal a lidar com essa disfunção, porque não é fácil. Então, assim, o meu artigo científico, inclusive, fala sobre esse assunto. E eu fiquei muito triste quando uma pessoa que eu entrevistei para fazer o trabalho, ela me disse que com 3 meses de casamento, ela ainda não tinha conseguido consumar o ato, evangélica, e ela foi convidada a se retirar da congregação porque ela não foi mulher o suficiente para consumar o ato. Nossa, que coisa. Então, no ambiente religioso, onde ela deveria ter um acolhimento, ela não teve, e acabou que o marido também se separou. Então, quando você faz esse atendimento, que você acolhe o casal, é mais fácil passar. E é uma disfunção, gente, como outra que tem tratamento. E lembrando que também, além da psicóloga, a sexóloga, a fisioterapeuta entra muito nisso, né? Com os anéis vaginais, anéis não, os dilatadores. Os dilatadores vaginais são pequenininhos, vai se introduzindo a cada sessão, né? Como se fosse uma dessensibilização dessa vagina, como se você estivesse trabalhando a cabeça da mulher para suportar, né, aquilo que está entrando. Então é todo um trabalho demorado, é um trabalho delicado, né? E de consciência corporal também, né? Para mostrar que ela tem o controle dessa contração e desse relaxamento, né? Isso, e assim, é uma questão de tempo. Então, assim, tem cura. Sim, tem cura. Tem cura, é uma questão de paciência, é uma questão de trabalhar de maneira geral, né, a cabeça da paciente. Agora, uma coisa importante que a gente não pode confundir é vaginismo com dispareunia. Isso. Tá? Dispareunia não tem nada a ver com vaginismo. A dispareunia é dor durante a relação sexual, mas é uma dor que não tem nada a ver com a contratura da musculatura vaginal. Sim. É assim, às vezes a posição da relação, às vezes o pênis é um pouco maior, dá uma cutucadinha lá no colo do útero, a paciente pula, né? E assim, até algumas infecções podem levar a isso, e tratar dessas infecções acaba que você não tem mais o sintoma de contratura. O vaginismo já é uma coisa mais crônica. A dispareunia é completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu acho que, para resumir, a gente pode separar o vaginismo como uma disfunção onde você realmente não consegue essa penetração, né? E a dispareunia você até consegue, mas ela vem acompanhada de uma dor. E o que a gente quer dizer para você, mulher que está assistindo, para você, homem que está assistindo, é que é uma disfunção que ela tem cura, porém você precisa buscar ajuda. Então, eu sei que é difícil, mas é importante deixar a vergonha de lado. Existem profissionais como a gente para acolher você, para te ajudar a passar por isso. E passando por isso, você consegue perfeitamente ter a relação prazerosa. Eu acho que está aqui o nosso recado sobre vaginismo. Falamos sobre as causas, o que pode ser feito e fizemos a diferença aí entre dispareunia. Acho que ficou bem claro aí para vocês. Qualquer dúvida, deixem seus comentários lá, que assim que possível responderemos todos, né? Claro, não se esquece de se inscrever no nosso canal para receber várias outras informações sobre sexualidade. É isso aí. Até o próximo vídeo. Um grande beijo a todos. Tchau.